Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos a mais um vídeo falando acerca de arqueologia do Antigo Testamento, arqueologia de Israel, arqueologia da terra da Palestina, o que alguns também vão chamar de arqueologia da Terra Santa. O mito bíblico da fundação do Estado de Israel, eu digo mito bíblico porque a Bíblia traz uma narrativa de um reino unificado que historicamente e arqueologicamente nunca existiu. Canaã era composta por territórios que até certo tempo tinham uma autonomia, uma independência, fora o período em que o Egito dominou Canaã, período que durou cerca de aproximadamente 300 anos. Inclusive, na suposta invasão de Josué em Canaã, na verdade, Canaã era subordinada ao Egito, até mesmo no período Amarna, século XIV AC, em que diversos governantes estados de cidades de Canaã e reis escreviam para o faraó do Egito. Tudo isto são achados arqueológicos. Verifica-se então que a questão de Saul e Davi é uma questão mitológica, o mito de um estado fundador. Mas então, o que temos de histórico nisso tudo? O que temos de verificável e atestado nas questões, por exemplo, relativas a Saul? Vamos então à leitura de um excelente artigo escrito pelo professor José Ademar Kaefer, falando destas origens, das tradições de Saul. De fato, existiu um Saul histórico? Como era de verdade a Israel na época em que supostamente Saul viveu? Realmente a terra era governada por juízes e sacerdotes? Ou o cenário político, econômico e religioso era bem diferente do que a Bíblia nos apresenta? Uma das histórias mais interessantes que podemos iniciar a nossa investigação são a história das jumentas perdidas. Você se recorda? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, versos 1 a 13. Então vamos ler esse trabalho excelente do professor José Ademar Kaefer, professor, doutor, arqueólogo de verdade, porque arqueólogo de verdade ele não vai ficar mentindo para você nas questões bíblicas. Então vamos lá, vamos à leitura do seu trabalho. A história, o professor já começa assim, não é história não, com H-I, é história com E. Das jumentas perdidas é tipicamente uma história popular do campo, que serve de mediação para narrar as ações de Deus. A montagem da narrativa tem elementos deuteronomistas, como a expressão de capítulo 9, versículo 2, do seu ombro para cima, presente também no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, 23, parte B, que é um texto pós-exílico, segundo Samuel 14, 25. Contudo, o enredo traz elementos antigos, como a identificação dos dois personagens principais, Saul e seu pai Quis, ou Cis. Estes nomes, principalmente o de Saul, não podem ser criação deuteronomista, pois não há razão para um escriba a serviço da corte de Jerusalém criar um personagem ligado a Israel Norte, para contar a história do seu povo. O mesmo vale para a identificação da tribo a qual pertencia Saul. O território de Benjamim não pertencia a Judá antes do final do século 8 antes da Era Comum. E no tempo da redação não tinha importância política e
econômica. Seu significado, filho do sul, revela a sua localização vista a partir do norte, aquele que está localizado na parte sul do Planalto, referência bibliográfica na obra do professor José Ademar Kaeffer. O território por onde os dois jovens passam é exageradamente grande para procurar animais desgarrados. A montanha de Efraim, a terra de Salizá, a terra de Saalim, a terra de Jaminita, Benjamim, e a terra de Suf. A menção desses nomes ajuda a demarcar o território do iniciante reino de Saul. Então olha só, é algo que o leitor comum não percebe. Ou seja, esse conto das jumentas, que enquadra uma localizações geográficas por onde Saul passou para procurar as mesmas, na verdade, faz uma demarcação territorial de onde o escriba intencionalmente quer apontar, onde seria ali os termos do iniciante ou do início do reino de Saul. Olha que interessante, sem uma visão crítica do texto bíblico e sem estar munido de informações geográficas e arqueológicas, o leitor comum não tem essa percepção. A montanha de Efraim é bem conhecida, assim como a terra de Benjamim. Contudo, Salizá, Saalim e Suf não têm identificação exata. Não há consenso no debate em torno da localização desses lugares. A terra de Salizá não é citada em outra parte da Bíblia. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 42, fala de uma Baal Salizá, de onde vem um homem trazendo grande quantidade de pão para Eliseu, que a partilhou com toda a comunidade. É bem possível que se trate da mesma localidade, porém, não há pormenores sobre sua localização exata. A terra de Saalim também só é citada aqui, no primeiro livro do profeta Samuel, 9, verso 4. Quanto à terra de Suf, há só mais uma referência que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 1. Ali diz que havia um homem de Ramataim Sofim, da montanha de Efraim. Seu nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Torru, filho de Suf, Efrateu. Seria a cidade natal de Eucana, a mesma Suf, aonde chegaram Saul e seu servo. Uma pergunta, difícil saber. Em todo caso, o que parece certo é que temos aqui uma antiga tradição que guardou o nome de 3 lugares no território de Benjamim, ao sul da montanha de Efraim. O fato de não mencionar cidades tradicionais como Siquém, Ai, Siló e posterior Samaria parece dar veracidade a esta afirmação. Está aqui também a referência bibliográfica. A localização exata desses lugares se perdeu. Contudo, a informação é suficiente para uma delimitação aproximada da região onde vivia Saul e seu clã e onde operava o reino saulita. A forma vidente, Roé, para se referir ao homem de Deus, Ish Elohim, é outro indício da antiguidade da memória que o texto preserva. O comentário do versículo 9, antigamente em Israel assim dizia o homem quando ia consultar a Deus, iremos ao vidente em vez de profeta, como se diz hoje em dia, antes era chamado vidente,
parece dar veracidade a esta hipótese. Por se tratar de um comentário, é evidente que o versículo 9, que na narrativa ficaria melhor depois do verso 11, pois é onde por vez primeira se menciona o vidente, é posterior ao texto mais antigo e provavelmente obra do redator deuteronomista. Temos, portanto, 3 formas que podem revelar a evolução do próprio texto. Olha o nível de leitura crítica que o professor José Ademar Caef está chegando. Vidente, Roé, homem de Deus, Ish Elohim, e profeta, Nabi. Nos versos 11 a 13, os 2 jovens se dirigem para a cidade cujo nome não é revelado ou se perdeu. O verbo subir, repetido 5 vezes, caracteriza o lugar onde atua o vidente, lugar alto ou só alto, Bamá, santuário que comumente ficava situado numa colina fora da cidade. Curiosamente, esses locais de culto foram proibidos pelo deuteronomista, ou seja, Samuel ficava localizado em lugares ou em um lugar em que depois, na redação deuteronomista, esses lugares foram condenados. Você já vê contradições, né? Uma cultura posterior tentando cancelar o costume de uma cultura anterior dentro do mesmo território, dentro da mesma região. O que parece confirmar que o que aqui temos é anterior a essa proibição. A proibição está no 2º livro dos Reis, capítulo 22 e 23, no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versos 2 e 3. Assim, também a repetição da expressão Zebá, sacrifício, versos 12 e 13, que é uma forma antiga para se referir ao ritual do sacrifício praticado nas aldeias. Olha o nível desse trabalho do professor José Ademar Caef. Portanto, também os versos 11 a 13 indicam ser remanescentes da história pré-deuteronomista, porque eles conservam práticas e demonstrações culturais, ritualísticas, que é antes dessa suposta lei, desses mandamentos. Faziam parte da cultura cananeia. Em suma, exceto o verso 9, é provável que todo o conjunto dos versículos 1 a 13 faça parte da memória mais antiga do texto. Temos aqui, portanto, um dos maiores blocos do livro de 1 Samuel, do primeiro livro do profeta Samuel, que remetem à tradição de Saul. Então nós temos uma tradição. Saul foi um personagem histórico? Provavelmente não. Se é baseado em alguém, veremos mais adiante. Quem é esse alguém? Qual é essa possibilidade? O que mais temos nesse pano de fundo histórico? Mas o que vemos é uma mão forte de um redator, de um editor bíblico, trazendo à luz uma tradição antiga, o qual eles mesmos depois vão revogar em vários aspectos, para tentar invocar e evocar uma antiguidade, vamos dizer assim, em Israel, no que se refere a um reino único, a um reino unificado. Mas nós sabemos que isso só faz parte de uma redação que quer trazer uma mitologia fundadora de uma monarquia. É muito interessante estas observações do professor José Ademar Caef, que demonstra que através de uma tradição antiga, o escriba demonstra a sua intenção de uma demarcação de um território inicial para falar de um reino de Saul, um reino antigo,
que vai dar, vamos dizer assim, toda a alavanca para depois escrever ou sobrescrever sobre esta história. Uma história de Davi e assim de Salomão, e falar de um reino unificado, de falar de um reino. Nós sabemos que vários governantes de cidades, estados e clãs viviam espalhados na terra de Canaã, e que em muitas situações uns atacavam os outros. O que podemos então ter uma ideia prévia de Saul é que ele poderia sim ser um rei de uma cidade, uma localidade, mas não de todo o Israel, porque nós temos evidências arqueológicas dentro de Canaã, nesse período, nessa janela de tempo, por assim dizer, que existiam outras pessoas que assim também diziam-se governar e governavam em territórios distintos. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Nós daremos continuidade a falar de Saul de maneira arqueológica e crítica, e nós chegaremos a mais conclusões excelentes através do trabalho do professor José Ademar Kaefer. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deus abençoe a todos.